Olá, turma, bem-vindos à nossa segunda aula, né, de custos logísticos aqui pelo FIC, a formação continuada, né, do Melhor Aprendiz. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, continuo sendo o professor Humberto, vou falar um pouquinho sobre a segunda atividade, né, que a gente vai fazer também valendo 2 pontos, fazer um breve resumo da primeira e me colocar aqui à disposição para seguir dúvidas. Vamos lá, pegando aqui. Nós falamos na aula anterior que os custos, né? Primeiro custo é quanto custa o sistema logístico para as empresas, para as organizações. É quanto você investe para fazer, para operacionalizar aquilo tudo. Comentamos também, estou vendo aqui a minha cola, que esses custos se dividem em 4 partes, né? Foi essa a questão da nossa primeira atividade. Então, o custo de armazenagem, o custo de transporte, de movimentação e o custo de estoques. Esse último é o que a gente vai falar na nossa aula de hoje. Então, lembrando a todos, hoje nós vamos trabalhar a leitura também bem pouquinho da apostila, só reforçando, não necessariamente nós vamos trabalhar a apostila na íntegra, né? Até que a gente está falando de um assunto de 120 e poucas páginas. Só um minutinho, nossa, aqui está caindo aqui. Então a gente vai fazer uma selecionada aqui, mas esses 4 custos que eu acabei de comentar, nós vamos comentar, nós vamos analisar um pouco a mais e fazer a atividade, e vamos ficar mais na teoria, né? Como foi dito também na aula anterior, nós não vamos entrar na coisa do cálculos, até porque ficaria muito inviável, vamos dizer assim, nesse formato remoto online que a gente está no momento. Dito tudo isso, a nossa aula hoje é custos de estoque, né? E ela vai necessariamente da página 12 até a página, passar aqui por cima o caderno, a página 12 até a página 15 da apostila. Tá bom? Eu estou com ela aberta aqui, então recomendo para vocês a leitura dessas páginas. E nós vamos começar um pouquinho desses 4 custos: armazenagem, transporte, movimentação e estoque. Nós vamos falar sobre estoque, né? E aqui a nossa página 12 e a parte 2, né? Então, lembrando, nós vamos ficar na parte teórica e vamos trabalhar esses 4. Cada aula a gente vai se aprofundar num desses custos que nós vimos na aula anterior, né? Então, custos do estoque, gente. Primeiro, para conceitualizar, estoque dentro da contabilidade, só uma curiosidade, ele é um ativo circulante. Então, o que isso quer dizer, assim, traduzindo? Ele tem o mesmo peso que dinheiro vivo. Então estoque realmente ele é encarado assim, né? Então até por isso mesmo, por ele ter essa alta liquidez, assim, por ele ter a mesma categoria praticamente do dinheiro vivo, não é interessante para as empresas ter um estoque muito elevado, nem por sua vez ter um estoque muito abaixo do necessário, o que provoca uma situação chamada ruptura de estoque. O que isso quer dizer? É que um negócio não foi fechado por razões de falta de estoque. Então, quando a gente fala de custos logísticos, há um grande desembolso, há uma grande despesa, que não é despesa, é custos, né, para você operacionalizar um estoque. Desde a parte física, né, da manutenção do espaço físico, né? Que isso inclui aluguel, manutenção predial, funcionários para fazer funcionar aquela operação, até outros custos, né? Com tecnologia, mão de obra e por aí vai. Só fazendo uma breve introdução, né? Que há um grande investimento e que há também uma grande preocupação das empresas que o estoque seja somente o necessário. Tá? Muitas empresas trabalham até com um modelo just in time, né, que é somente na hora, aquele estoque muito enxuto, né? Para chegar nesse nível de sofisticação, então a empresa tem que ter tem que ter um processo muito alinhado com a produção, porque senão você para a linha de produção ou para de vender o produto. Então, dúvida, gente, sempre reforçando que isso é importante. Qualquer dúvida sobre essa leitura da página 12 a 15, vocês me tragam, por favor, no WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer. Eu adoro quando isso acontece, que é realmente que a aula acontece. Então, vamos falar sobre custo de estoques aqui. Vamos lá.
Em administração, lendo aqui um pouquinho da apostila, né, para a gente comentar, em administração ou estoque ou existência, refere-se às mercadorias, produtos finais, inacabados ou outros elementos que na posse de um agente econômico. É usado sobretudo no domínio da logística e da contabilidade, como eu falei. Então, uma definição de estoque, né, ele pode ser do produto final ou de uma matéria-prima, né, o que é muito comum aqui na nossa área, no distrito industrial. Essa gestão de estoque também, ela está presente em praticamente todo tipo de empresa, né, assim como na vida cotidiana das pessoas, né. Estoques também a gente tem na nossa vida pessoal. Então, lembrando que é um dinheiro, é o mesmo conceito das empresas. Você estoca um alimento ou estoca um produto, você tem a consciência que aquilo tem um valor de um dinheiro vivo, né? Então, essa gestão, esse gerenciamento, ele é muito importante, tanto para as empresas quanto para as pessoas físicas, também conforme o nosso texto aqui. Uma outra questão também muito importante, só abrindo um breve parênteses aqui, é que não basta só você ter um armazém abarrotado de produtos ou matéria-primas. Você precisa ter uma inteligência, né? Um software ou um sistema que faça com que você acesse esses produtos na hora que você precisa. É isso que dá também todo o trabalho da gestão de estoques. E esse trabalho de gestão, ele existe em todas as empresas. Organização, endereçamento dos produtos, enfim, há todo um trabalho contínuo que a gente chama de gestão de estoque. Ok. Deixa eu pegar aqui. As vantagens para as empresas, vou citar algumas vantagens para as empresas de constituir um estoque, também é assunto da nossa segunda questão. Primeiro, uma das principais vantagens é poderem ser utilizados para enfrentar uma situação de falta, de privação do que é necessário. Tem muita gente até que economizam dinheiro, principalmente nesse cenário que os preços estão aumentando tanto, um estoque às vezes garante que você ganhe uma economia, né? Mas lembrando sempre, o produto não pode perder a validade, muito menos ficar em desuso lá, obsoleto. Então, o que seria uma economia acaba virando um baita de um prejuízo. Uma segunda vantagem o estoque consegue satisfazer uma procura uniforme, né? Então isso é muito importante, principalmente para as empresas do comércio varejista ou de prestação de serviço. Se você passa para o seu cliente a impressão que você não tem em estoque aquele produto ou aquele serviço que ele procura, dificilmente ele vai te procurar novamente. Parece que já fica registrado na mente que você não tem o necessário ali para atender aquele cliente. Situações de variação de balanço, né? A gente já falou aqui. Evitar o desconforto devido à entrega e aquisições com elevada frequência, né? Há um custo também na entrega, há um tempo muito grande na entrega, então com o estoque você minimiza todos esses desembolsos, tá bom? Alguns produtos vêm de muito longe, né? Então você, com um estoque bem gerenciado, você consegue minimizar esses desconfortos assim de tempo de entrega também. Essas são algumas das vantagens de se manter um estoque, tá? Lembrando também que tudo isso, o que dá nome ao nosso módulo, tudo isso tem um custo. Então há um investimento que é feito para manter isso. Então o estoque, né, desde aluguel de galpões, a material, a software, a energia elétrica, tudo isso nós contabilizamos como custo, que é o que dá nome ao nosso estoque. Outro parênteses também, como a gente vai saber mensurar, se a gente não vai entrar nos cálculos, mas como saber se esses custos estão valendo a pena, né? Se a venda, se a execução do serviço está compensando isso em ganhos. Então, o custo não pode ser superior ao que você está faturando, vamos dizer assim. Senão o negócio fica inviável, então os custos são considerados muito altos e devem ser minimizados e até cortados também. Esses custos também, que estão da nossa aula aqui, eles podem ser variáveis e fixos, né? Custos variáveis, como o nome já diz, eles flutuam, né? Eles variam de acordo com o volume do estoque
né? Ou eles são por períodos sazonais, né? A gente vai dar alguns exemplos aqui. À medida que custo fixo também é aquele custo da estrutura, aquele custo que, independente do seu volume e tamanho de estoque, ele vai ser sempre o mesmo, tá bom? Vamos aqui ao texto aqui. Nos custos variáveis, temos custo de operação e manutenção dos equipamentos. Esse, como eu posso dizer, flutua, varia de acordo com o volume do nosso estoque. Manutenção desses estoques, ele é considerado custo variável. Materiais operacionais, instalações, obsolescência, que é aqueles produtos que estão lá e não estão sendo usados, e deterioração e custos de perdas. Então, num estoque, assim, no nosso clima extremamente chuvoso, extremamente úmido, se não houver uma devida gestão assim, pode, consequentemente, acontece dos produtos se deteriorarem. Isso é normal, entre aspas, mas isso eleva o custo da empresa. Então a gente entra em um ponto bem interessante assim. Custos variáveis e custos fixos, assim, não só em relação a custos logísticos, mas de uma maneira geral, são dois tipos muito importantes de custos, tá? De todas as operações, não só da logística. E a gente já definiu os custos fixos, né, que são aqueles mais ligados à estrutura. Vamos a alguns exemplos também dos custos fixos. Equipamentos de armazenagem. Então, os equipamentos, o custo com ele vai ser indiferente se o estoque está lotado ou está cheio, os equipamentos eles estão lá à disposição e têm o mesmo custo. Então, ligando aquele nosso conceito que eu acabei de passar, são custos ligados à estrutura. Seguros, benefícios, funcionários, folha de pagamento e utilização do imóvel. Então são custos, quando a gente fala custos fixos, esses custos é independente se tem 10 unidades no estoque ou se tem 10 mil, né? Eles são fixos, eles não variam de acordo com o volume do estoque. Tem uma questão aqui também quanto a custos, né? Custos de pedido, custos de faltas, né? E também termina na página 15 falando sobre dois modelos de estoque que eu queria comentar com vocês aqui. Primeiro é o Pepsi, né? Que é um modelo que a gente vê muito em supermercados, em produtos perecíveis também, que é o primeiro a entrar, o primeiro a sair. Então, conforme o produto já está há mais tempo lá, ele fica mais na frente. Na verdade, não se aplica, não é interessante também só para produtos perecíveis. Para qualquer produto, realmente, você tem que botar para frente o que já está há mais tempo lá no estoque. Mas isso também é um outro modelo que nós nem vamos entrar na nossa atividade, mas quando a gente fala de logística, esses dois modelos aqui são muito interessantes. Então, o Pepsi é isso. Primeiro a entrar, primeiro a sair, e tem um modelo também que é o contrário dessa fórmula aí, que é o EPSI. Último a entrar, primeiro a sair, tá bom? Então, para cada produto, você tem que ver o que é mais interessante, né? Então, e todos esses dois termos estão dentro dos critérios de avaliação de estoque, tá? Como eu disse assim, o Pepsi ele é muito usado em produtos perecíveis, né? Por uma certa frequência assim, até porque vem de supermercado assim, eu tenho o hábito de comprar muito pão de forma, né? Que até eu tenho a impressão que ele tem um prazo de duração maior assim, não mofa antes assim. E nesse rolê de comprar pão assim, nas gôndolas lá a gente sempre vê que lá embaixo e lá atrás sempre tem produtos com uma validade maior, de 10 dias, vamos dizer assim, tem uma validade maior. Então esse é o modelo Pepsi colocado na prática. E o EPSI é o contrário, o último a entrar ele é o primeiro a sair. Também isso é interessante para outros tipos de produtos. Então o que a gente vai falar na nossa atividade hoje, primeiro no conceito gerais, quais são as vantagens e os custos de se manter um estoque e a diferença com exemplos de custos fixos, custos variáveis, que é com exemplos, claro, e isso também já é um mote muito interessante da área dos custos logísticos. Então é uma coisa que do material a gente tem que entender o que são esses custos fixos e os custos variáveis e de uma maneira geral, quais são os custos dos estoques.
tá bom? Nossos vídeos sempre eu pretendo fazer de 15 minutos, né? Que eu já acho que já é muita coisa. Espero que vocês tenham assistido até aqui. Me tragam as dúvidas. As páginas hoje são de 12 a 15 e a questão vai estar postada, a pergunta 2, valendo 2 pontos, vai estar postado aqui em anexo com esse vídeo, tá? Muito obrigado pela atenção e até a semana que vem. Tchau, tchau.